A Perashá da semana vai Gash, né? Eu passei a manhã toda, a tarde toda, estudando para tentar mostrar um comentário um pouquinho diferente do que a gente está habituado a usar, tá? O que a gente sabe, né? A gente viu na semana passada o grande encontro de Yosef, que vai passar todas as mazelas de um cárcere, e depois de quase 12 anos dentro de uma cadeia, ele vai ser tirado e vai ao encontro do rei, da potência maior, que é o faraó, né? E ali ele vai interpretar o sonho, né? Esse sonho que das vacas magras, das vacas gordas, e depois a gente vai ver das espigas, né, de milho que vai de trigo, perdão, as espigas de trigos que vão comer as secas. Então a gente vai ver que vai ser 7 anos de fome e 7 anos de fartura. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Na verdade, os nossos sábios falam que não foram 7 anos de miséria. Tá? Os 7 anos de miséria é algo que se decreta, está decretado. Né? 7 anos de fartura, 7 anos de maldição. Né? Então, os nossos sábios explicam uma coisa bem interessante e com ela talvez vocês nunca saibam. Um mau decreto ele pode ser anulado quando com 2 situações. Como? Você dá cá, né? A justiça, quando você faz justiça para uma pessoa, né? Você vai estudar a Torá, você vai fazer isso. Mas uma coisa muito forte é quando tem um tzadik. Um tzadik, quando ele está na cidade, quando ele vive no meio das pessoas, ele acaba anulando todos os maus decretos. Como é que a gente sabe disso? Vamos lá, gente, vamos passar pela Torá. Você lembra que nessa Perashá agora, a gente vai ver que nessa semana que José vai reencontrar os irmãos e realmente vai continuar a continuação da Perashá da semana passada, da briga. Gente, bote no silencioso para que a gente possa tentar escutar. Sempre a gente tenta fazer isso, porque todas as aulas ficam assim e acaba atrapalhando. Tá bom, gente? Obrigado. Essa briga, esse grande reencontro, né, que José vai dizer, gente, olha, vocês são espiões, né? Vocês vieram aqui para espionar o sistema de segurança do Egito. E, na verdade, José estava testando, né? Estava testando os irmãos. Por que ele estava testando? Porque ele queria saber se realmente, depois desses 22 anos que José estava longe da casa dele, se eles tinham mudado, se esses irmãos tinham feito o Teshuvá, se eles realmente tiveram uma mudança da conduta deles. Então, José, na verdade, ele estava testando se realmente eles sentiram, se arrependeram. Por isso foi tramado aquele cenário todo, aquele teatro todo. E aí paramos e vamos dar entrada na Perashá Vaigash, que a gente vai falar hoje, Bezat Hashem. Como eu falei na Perashá da semana passada, ou algumas Perashiot atrás, a gente termina com Yaakov Avinu, né? Yaakov Avinu vai sair um pouco de cena, né? Nas últimas Perashiot, ela é dividida em 6, como eu falei, né? E as últimas Perashiot do livro de Bereshit vai se dividir em 4. Em 4 Perashiot que vão falar não só dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, mas vai dar... Deixa eu ver quem está. E a gente vai ver aqui... Boa noite, Sr. Rabino. Desculpe-me, eu não sabia que havia aula, Sr. Rabino. É o José? Sim, Sr. Rabino. José, tá bom. Sabia. Deixa eu te falar uma coisa. Bota
no silencioso. É toda quinta e domingo tem aula, tá bom? Eu estou no meio de uma explicação. Quando for assim, você escreve, senão fica atrapalhando o raciocínio, tá bom? Obrigado. Tá bem, tá bem. Só bota no silencioso para mim, por favor. Essas 4 perashiot vão falar de uma situação muito interessante, que é o povo de Israel, o nascimento do povo de Israel. E esse nascimento do povo de Israel, ele vai sair dos patriarcas, de algo individual, para o coletivo, tá? A nação, os filhos de Jacó. Então, Vaigash é a continuação dessas 4 parashiot, tá? Que começou com essas 4 parashiot finais. E essa vai ser como é que fala em hebraico? Se chama Uman Israelite. Seria quando a mulher está no ventre, como é que se chama a barriga? É o útero, não é? É o útero da nação de Israel. A gente vê que o importante, os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, foram o princípio. Abraão foi o princípio da semente do nascimento do povo de Israel. A inseminação foi a concepção, acho que essa é a palavra. Mas o povo de Israel vai ser concebido e a barriga desse povo, no lado espiritual, tá? A gente está falando, vai ser gerado com os 12 filhos de Jacó. Né? Então, é muito importante que a gente vai falar sobre isso, que essa família foi desconectada com uma situação que aconteceu na Perashiot passada, com a venda de José. A venda de José, ela vai deixar uma lacuna de 22 anos entre o profeta e o patriarca Jacó e ao seu filho, que é a sucessão do povo de Israel, porque ele é filho da amada, que era Raquel. Então, os 12 filhos, né, a gente vai ver que essa tribo, essas 12 tribos não vão estar completas através de um simples ato que começa com uma má interpretação dos 12 filhos, dos 10 irmãos, né, na verdade, dos 10 irmãos de José com a José. José vai chegar e vai falar um sonho. Ele vai contar um sonho. Esse sonho vai ser mal interpretado pelos irmãos, que os irmãos vão entender, pera lá, opa, esse gajo, essa pessoa é uma pessoa que vai ser o sucessor de Esaú. Então a gente tem que se livrar dele. Como eu falei nas últimas aulas, cada geração tem pessoas que sobem que pode ter uma vertência para fazer coisas ruins. Então, a geração de Jacó foi quem? O irmão gêmeo, Esaú. Então, os 12 irmãos não estariam imutáveis, ou como posso dizer em português, não estariam isentos de um novo Esaú da sua geração, que de fato poderia ser José. José vai passar, porque se você for começar a ver a Perashá do começo, você vai ver que José não era aquela figura sadik que era no final. Ele era uma pessoa que trazia intrigas, ele trazia discórdias e era uma pessoa extremamente vaidosa. Porque uma das qualidades de José é que ele era um homem muito bonito. Às vezes perguntamos por que esse jogo de inveja, de jogar Yosef no poço, de querer matar. Vocês lembram que eu falei na semana passada? Shimon, né, disse, vamos matar José. Vamos acabar com isso agora. Aí Yehudá disse, não. Vamos botar no poço e depois vamos vendê-lo. Né? Então a gente começa no primeiro olhar, pensar que essa situação é um trama de ódio, é quase uma telenovela, uma situação que vai trazer um ódio entre os irmãos. Então, na verdade, a gente não pode encarar
a Perashá da semana, ou a Torá, uma grande trama. E a gente vai debater sobre isso agora. O nível não é lógico para mim, e nem para os nossos sábios, o nível dos irmãos, dos irmãos de José e os filhos de Jacó, entende? Ter essa atitude, ódio e inveja. Né? Então a gente vai tentar hoje entender o lado espiritual dessa Perashá. Tá? Então, Bezat Hashem, que a gente possa realmente passar dessa aula, a gente possa entender, olhar essa Perashá com outros olhos que tem referência, tem reflexo até hoje. E esse foi o meu trabalho hoje, quando eu comecei a trabalhar nessa Perashá, que eu vou também falar em Belmonte, nas minhas drashot, nos meus discursos de Shabbat a partir de amanhã. Cada filho de Jacó, né, representa uma estrela. Cada filho de Jacó representa quando um Kohen Gadol, o sumo sacerdote, entrava no templo, no Beit Midrash, ele entrava, ele tinha um peitoral. E esse peitoral tinha as 12 tribos. Vocês estão vendo aqui, estou tentando falar, as 12 tribos no peitoral. Tem imagens do Kohen Gadol, que ele vai mostrar isso. Mas como é que se ficava isso? Era o Rosh Piná. Rosh Piná, em hebraico, significa peitoral onde fazia os julgamentos. Turim. As pedras, que cada pedra representava uma tribo do povo de Israel. Então, o que acontece? Eu até falei uma vez na aula, numa das minhas aulas, que eu sempre estou dando aula, que cada pedra dessa, quando o Kohen Gadol ele ia fazer um julgamento positivo ou negativo para alguém, ele perguntava para Deus. E cada pedra tinha uma numeração. E essa numeração, ela acendia. Então a gemátria escrever o nome daquela pessoa, né? Cada numeração, letra Aleph, Bet, Gimel e tal. Então tinha uma numeração que ali eles tinham a resposta do julgamento daquela pessoa, seja favorável ou negativo. Então a gente sabe disso da Tefilá, da oração de Hana. Hana estava rezando no Mishkan, né, na verdade no tabernáculo, e ela pedia para um filho, e ela estava nas escadas, e as escadas ela estava lá pedindo, fazendo a Tefilá, mas não babuzava, não falava o nome, não rezava em voz alta. Então a gente aí aprende que não pode rezar em voz alta. Ela mexia, babuzava os lábios, e por isso a gente faz isso na Midá. Ela mexia os lábios, e quando Eli, o sacerdote, ele viu que aquela mulher estava mexendo os lábios, ele pergunta, antes de julgá-la, ou pré-julgá-la, ele pergunta para o peitoral o que aquela mulher estava. Aí ele interpretou mal. Era como Sarai, ele vai ver como Shotá, como bebê. Ele viu que estava escrito que podia estar ela bêbada. Mas Shotá seria isso. Shotá em hebraico é bêbada. Então ele leu errado. A verdade era como Sarai, como Sara. Então ele vai entender que ela era como Sara, era estéril. Então, como ele vai falar, por que você bebe lá no negócio? Ela disse, não estou bebendo. Foi porque eu sou estéril e estou pedindo um filho. E aí ele reconhece o erro dele e ele faz uma berahá e ela vai ter um filho. Aí a gente vai voltar àquele passo que eu falei agora, um tzadik, ele vai voltar para uma cidade, quando há mal decretos para uma pessoa, para um país ou para uma coisa, quando tem um estudo da Torá, tem uma pessoa que ensina a Torá, ou é um tzadik muito grande, ele anula os maus decretos. Porque, como é que a gente sabe? Quando José vai encontrar com seus irmãos, vai fazer a paz, ele vai mandar chamar Yaakov Avinu, lá do Eretz Canaã, lá da Eretz Yehudi, né? E aí ele vai descer, Yaakov vai dizer, olha, eu só desço com uma condição, 2 condições. Uma, que a gente plante nossas árvores,
né? E eu vou dar depois o sentido porque ele manda fazer isso, esse lado ecológico, né, do Greenpeace, né? Jacó era Greenpeace, estou brincando. Ele manda plantar árvores, cedro do Líbano, lá no Egito, e ali esses cedros vão ser utilizados na saída com Moisés. No próximo livro a gente vai entender por que isso, e aí ele vai também mandar construir um Beit HaMidrash, uma casa de estudo. Uma casa de estudo onde as pessoas possam estudar Torá. E aí a gente vai ver isso, que quando Jacó pisa no Egito, no período, por favor, bote só no silencioso para que não atrapalhe o raciocínio. Obrigado. Quando Jacó desce ao Egito, onde está começando os primeiros anos da assolação, da fome, quando começa uma doença, a doença chega bem forte, né? E aí o último é para acabar mesmo. Então, nos primeiros anos, Jacó chega, a fome no Egito estava muito forte. O primeiro ano foi quando os filhos deles entraram. O segundo ano, quando Jacó pisa no Egito, aí ele, com a força de um tzadik, como eu falei, anula todos os maus decretos. E aí era 7 anos. Na verdade, o Egito teve 2 anos de fome. Então, 5 anos teve de fartura pelo peso de um tzadik, que é Yaakov Avinu. Então, a gente entendeu isso, a gente vai ver isso nos demais perashiot, quando a gente for comentar. Eu falei que... Isso é uma novidade muito boa que eu estou... Tá bom. Eu acho interessante. A gente vai ver agora, só para não terminar o meu raciocínio, cada uma das tribos tem uma midot, um ato. Cada uma das tribos tem uma midot. E essa midot, o que é um ato? É um ato divino. Então, para entender isso é em outro nível de prática. Então, o que eu escrevi aqui é bem interessante. O nível humano é um dos modos mais simples, né, que vai falar. A gente vai tentar entender que cada tribo ela vai trazer, como eu falei, um conceito de nação. Vamos agora viajar aqui em Portugal, tá? Eu vou trazer Portugal porque eu estou em Portugal, eu sou um rabino em Portugal. Portugal hoje é minha terra, porque hoje eu estou trabalhando com a Torá na terra de Israel, a Torá da terra de Israel em Portugal. Então, Portugal, a gente vai ter uma diversidade cultural que no norte vai ter os povos de Trás-os-Montes, né? Toda a região do norte com as suas costumes, a forma de falar. E no sul a gente vai ter outras formas de falar, o acento, e os seus costumes, as suas formas. Então, isso que eu percebo, que eu vejo durante o meu primeiro ano aqui em Portugal. A Madeira tem um outro costume, as colônias têm outro costume, o Algarve tem outros costumes. Então, para a gente poder entender toda essa complexidade, a gente tem que entender também que uma nação não é uma nação que vai ter uma pessoa, um rito só. E a gente vai conseguir identificar essa coisa de uma forma. O povo de Israel, ele não é Haredi, ele não é Dati Leumi, ele não é Hironi, ele não é só secular, ele não é outras correntes, reformista, Massoroti, tradicionalista. Ele é tudo. Ele é tudo. Então, é errado, tá bom, gente? O Rabino Abraão pensa assim, e eu concordo que todo mundo vai pensar assim. Shivim panim, olha aí a palavra hebraica, Shivim panim, 70 faces tem a Torá. Então, a gente tem várias ramificações onde você vai poder achar a tua Torá e se conectar com a luz. 70 panim, 70 faces tem a Torá. Então, quando a gente se conecta com ela, você vai encontrar a sua Torá. Eu estava falando recentemente, como eu estou indo agora, semana que vem, para Londres, então estou falando com alguns amigos que são rabinos lá em Londres, e amigos meus que estão lá
E um amigo meu, que é um aluno, na verdade, mais de 15 anos, ele não terminou o processo dele. Ele não terminou o processo dele de conversão. Ele está em Londres, ele foi para Israel, eu tentei botar ele em Israel, mas não deu para fazer o processo dele. Não consegui abrir a pasta da Rabaruta em Israel. E ali ele veio para Portugal, de Portugal foi para Londres. E lá, nesse período que ele estava tentando sair do Brasil, foi para Israel, não deu certo, depois veio para Portugal, não deu certo, depois foi para Londres, ele entendeu que a forma de judaísmo que ele estava vivendo não condiz a que ele pensava, que ele queria, que Deus queria. E aí vocês vão entender mais um pouquinho no final dessa perachá, para vocês verem. Eu falei de Midot Midot em hebraico é atos, tá bom? Atos, é um ato da pessoa. Muitas pessoas entendem que a perachá é um pouco dura. E, de fato, é uma perachá muito dura. É uma perachá que vai falar da semana passada, Miquetz, e essa é uma perachá dura. Como é que 10 homens tão grandes como os filhos de Jacó se conectam com ódio, com a inveja, com ciúmes? Então a gente não pode entender o pichat. Olha a palavra que é em hebraico que a gente vai aprender hoje. Pichat. Pichat em hebraico significa os textos. Entende? A gente não pode entender o pichat, os textos, no cru, no literal. Toda a Torá, como eu falei, ela tem algo para que a gente possa entender, algo oculto, como a Megilat Esther, que a gente vai ver que Esther se oculta o nome, a Megilat Esther oculta o nome de Deus 33 vezes, não aparece. Se você for ver o texto da Megilat, do livro de Esther, que a gente vai estar festejando daqui a alguns meses, a festa de Purim, a gente vai ver que Purim a Megilat não vai aparecer o nome de Deus. No decorrer das aulas, a gente vai falar mais sobre isso. Quando Yosef saiu do poço para se tornar o homem quase, super importante da superpotência da época, ele ia se tornar o Michael Pompeo. O que é o Michael Pompeo? Era o ministro de segurança do Trump. Um pouquinho de quem conhece um pouquinho a conjuntura política hoje em dia nos Estados Unidos. Ele vai se tornar o homem que vai fazer a administração do Egito. Aí eu pergunto assim para vocês. Eu sempre pergunto, um homem tão poderoso que Yosef ficou, por que ele esperou 22 anos para falar com seu pai? Vocês já pensaram nisso? Vocês já pensaram nisso? Peraí, a gente não está falando... Naquele período não tinha... Aquele período tá certo. Hoje em dia a gente pega o WhatsApp, manda um texto. Papai, eu tô aqui. Papai, eu tô aqui. Mamãe, eu tô aqui. A gente vai ver que Yosef, ele era uma superpotência. Como é que ele vai chegar ao Egito? Ele vai chegar como? Ele vai chegar uma caravana de beduínos ou de ismaelitas que vendem especiarias. E aí ele vai chegar direto para a casa de Potifar. Quem é Potifar? Potifar era o ministro das carnes. Carne, gente. Carne. Então, ele era um homem muito poderoso. E ele, de cara, ele ganhou um destaque de prestígio, porque ele cuidava da casa de Potifar. Ele não começou raso. Ele não começou limpando o chão. E a gente segura aí que a gente vai falar. A pergunta é, por que Yosef não foi atrás do seu pai? Yosef estudou panim com Jacob Avinu. Ele era um tzadik, ele sabia Torá a pé. Yosef não era qualquer amador, não. Jacó ficou também esse período longe. Porque Jacó, que ele era profeta, já Jacob Avinu, ele também tinha nevoar. E ele ficou esse período tanto pensando, porque não foi atrás, ele não pediu a Deus, fez uma tefilá, e Deus mostraria a ele onde ele estava.
de fato, essa é uma pergunta clássica que já tem os nossos... Rambam vai falar, Rashi vai perguntar, o Abravanel. O tempo que Jacó ficou longe do pai dele foi mais ou menos o mesmo período. Interessante. O Yitzhak Avinu sabia de tudo. Ele ainda estava vivo, tá? Yitzhak, nesse período todo, estava vivo. E Yitzhak, como eu falei, ele já sabia que José estava no Egito. Isaac ou Jacó? Yitzhak, o pai de Jacó, ele estava vivo, ele estava para morrer, mas ele já sabia que o filho dele estava sofrendo. E os irmãos, os filhos de Jacó sabiam. Gente, que trama. Seguindo. É certo que os irmãos fizeram um juramento. Você sabia, quando vai vender José, vai botar ele no poço e vai vender ele para o negócio, vão pegar a manta dele, vão matar um animal, sujar de sangue, aí, ó, mosqueteiro, vão fazer um juramento. Não existe isso. Eles fazem um juramento para que ninguém fale nada para o seu pai, Jacó. Ou seja, começa primeiro o pecado lavrado e escrito no cartório. 10 pessoas fizeram isso, gravaram, escreveram no cartório um segredo capital, um segredo de Estado. Imagina, gente, como é que deve ter sido difícil para essas 10 pessoas verem o grande Jacó sentar de luto, rasgar sua veste, botar cinzas e chorar pelo filho da amada, o primogênito da amada dele. Quem era a amada? Rachel. Talvez a pergunta é mais dura. Como dizer que a casa de Jacó não é uma casa normal? Na verdade, a casa de Jacó não era uma casa normal. Filho de peixe, peixinho, eu falo sempre isso na sinagoga. Filho de tzadik, filho de pessoa honesta, a tendência é ser honesto. Né? Toda regra tem sua exceção. Mas a casa de Jacó, de longe, não era uma casa de uma pessoa normal. O que era normal naquele período? Bate forte o tambor. Eu quero fazer macumba. Isso era normal no Canaã. Isso era normal no Egito. Isso era normal no Sodoma e Gomorra. Isso era normal em tudo que é lugar. Sodoma e Gomorra já tinha sido destruída. Mas todo mundo era normal. E a casa de Jacó não era uma casa de pessoas normais. Qual era a religião lá? Hoje em dia a gente não parece isso um pouco? A nossa casa não é uma casa normal aqui em Portugal, ou no Brasil, ou na Itália, onde que você esteja. É uma casa que é uma casa judaica. Os nossos vizinhos sabem que a gente é judeu. Os nossos empregados sabem que a gente é judeu. Os nossos colegas de trabalho sabem que a gente é judeu. Todo mundo sabe. Eles sabem que a gente usa um chapéuzinho esquisito, colorido. Come diferente. Sem dúvida, Sr. Ramiro. Então, a gente vai ver que não é uma casa normal. A casa de Jacó. Então, a pergunta é, vamos lá, gente, eu vou pedir para vocês tirarem o áudio e a gente vai abrir um pouquinho o áudio para ter um debate. Por que José não foi falar para o papai dele? Papai, I'm here. Save me. Come take me. Vem cá, me pega. Papai, I love you. Vamos lá, gente, eu quero ouvir de vocês. Sr. Ramiro, eu acho que ele não fez essa abordagem pelo pai primeiro, porque queria testar primeiro os irmãos se realmente a techuvá existia no coração dos próprios. Acho eu. E a fé, meu outro. Vamos lá, gente, tem mais outra? Gostei muito, muito bom. Eu acredito que o Yosef não foi até o pai, acho que devido ele acharia que se ele fosse, que o faraó acharia que ele era um espião
E então, talvez ele guardou muito esse tempo para não ir até o pai. Acho que é isso. Vamos lá, gente. Eu quero ouvir outros. Gostei da resposta. Vamos lá. Próximo. Por que José não foi lá com o papai? Ele era o vice-rei. Gente, ele era o vice-rei. Ele tinha tudo. E a terra de Israel era ali pertinho. Era 3 dias de camelo. E ele precisava salvar a humanidade da fome. E a fé, meu outro. Vamos ver uma coisa. Eu não percebi a resposta da Nogá, da minha amiga Nogá. Eu gostava de ouvir, por favor. Se ele se apresentasse perante Jacó, ele não iria permitir com esse ato que os irmãos façam techuvá. E os irmãos precisavam fazer techuvá para o povo de Israel estar composto pelas 12 tribos, pelas 11, no caso, que ainda Benjamim fez parte disto, né? Tinha que Muito estar bom. em um nível elevado. E, além disso, porque ele precisava salvar a humanidade, porque o judeu não tem a ideia de se salvar a si só. Ele tem a ideia de transmitir luz para todas as nações. E ele precisava salvar a humanidade da fome. Muito bom, muito cabala. Muito cabala. Muito cabala. Amém. Amém. Rabi, eu queria ver essa situação. É o Marcelo ou é o Leonardo? Sou eu, Leandro. Bom, quando os irmãos vão até encontrar Yosef, sabe que ele é o Yosef, mas eles não pedem perdão, Yosef, então eles não quiseram chuvar. Peraí, como é que eles vão fazer perdão se eles não sabiam que era Yosef? Yosef Não, tava depois. Depois. Eles fazem perdão. Eles pedem perdão. Vamos ver. Calma, segura aí a tua pergunta. A gente vai ver no decorrer dessa situação. Gente, vamos continuar. Am Israel. O povo de Israel, ele se torna um povo sacerdotal. Am Kedushim. Am Kedushá é um povo de santidade. Um povo separado. Então, a gente não pode entender que a casa de Jacó era neto de Abraão. Era filho de Isaac. Então, a gente viu nas outras perachá o poder e a seriedade daquelas pessoas. Então, Jacó, ele tinha uma responsabilidade moral e espiritual, porque ele sabia o Emet, conhecia a verdade. Então, Yosef, ele entendeu. A partir daquele momento que ele vê a cara do pai dele, antes de ver a cara do pai dele no sonho, ele está indo para encontrar com a mulher de Potifar, para ter relação com a mulher de Potifar. Ele vê a cara do pai dele, Jacob, vindo, e nessa cara ele vai dizer, Jacob vai falar para ele: olha, Yosef, se você for, você vai estar desconectado da tua verdadeira missão. E aí ele teme ao eterno Deus. Ele tem Irat Shammai, ele teme, e ele vai entender que tudo que está acontecendo com ele não é algo orquestrado pela natureza. Que foi Hashem que fez ele descer ao Egito. Ele vai fazer ele se tornar, vai descer, acontecer essa situação, ir para o cárcere, e ele vai ficar 12 anos. Na verdade, está escrito que ele fica 10 anos no Egito, no calabouço, por causa, cada ano era um mal que ele fez para os irmãos, dos 10 irmãos. Mas porque ele confia no copeiro, e ele disse: olha, lembra-se de mim, ele pede 2 vezes isso, e por causa que ele confia em homens, olha o nome da seleção brasileira, não, brasileira não, ele era, olha o nome aqui do Paysandu, não é Paysandu, gente, é Benfica, é porque tem que falar coisa portuguesa aqui. Ele representava a camisa da seleção do Benfica, ele representava
o melhor. Ele representava a camisa da seleção de Hashem. Então, quando ele vai se abaixar no nível espiritual, ele vai pedir 2 vezes: por favor, lembra de mim, o copeiro. Deus faz o copeiro esquecer. Ele vai dizer, dá um castigo para Yosef. Porque você, no teu nível, filho de Jacó, que estudou a Torá de Jacó, a gente vai ver que ele não pode. Tchau, obrigado por tudo. Amamos a senhora. Essa nossa querida aqui, Isabel, que cuida daqui da mansão. Obrigado. Eu confirmo, É mansão, eu confirmo. Gosta dessa senhora? É uma portuguesa que eu gosto muito. Então, gente, é muito sério essa questão. E isso dá uma lição pra gente de emuná, de fé. A gente não pode confiar em situações que, eu vou lá porque eu conheço o fulano, ele vai dar. Então, faça tefilá, tenha fé em Hashem, em Akadosh Baruch Hu, e aí vai acontecer. Tanto que tem passuque no Pequiavot, todo mundo fala, maldito é o homem que vai confiar no outro. A gente vai ver todas essa situação. Chora para Hashem e não para o homem. Isso mesmo. Então, porque ele confia e ele não tem esse direito, ele fica mais 2 anos, então total 12 anos na cadeia. Mas Yosef vai se tornar o vice-rei. Ele tem o poder de ir lá buscar o pai, chamar o pai, entregar os irmãos. Mas ele entende, gente, que é algo divino. Tudo está sendo tramado para algo muito maior do que o próprio Yosef. E a fé, meu, olha, a Nogá está falando até para Am Israel chegar no Egito, ficar aos 210 anos, e aí ele formar uma nação, e depois ter a Geulah, a saída do Egito, para Moshe Rabbeinu e para receber uma Torá. Tá aqui! Estou falando até aí, viu, gente? Mas Yosef entendeu uma outra coisa. Yosef entendeu que tinha algo espiritual com o filho. Ele, como filho, o filho era filho de quem? Yosef era filho de quem? De Rachel. E quem foi o líder quando decidiu que ia vender, não matar? Foi Shimon? Shimon disse, vou matar. Mas todos os irmãos escutaram quem? Não. Reuven foi que disse que vai matar. Mas não foi Shimon. Reuven disse para não matar. Não, mas quem disse que era para matar? Shimon. Shimon disse que era para matar. Quem disse que não era para matar foi Reuven. Mas quem vai dar a decisão final? Yehudá. Yehudá, olha aqui, agora vamos para um novo nível de Perashá da semana mais espiritual. Isso aqui é muito profundo. Talvez vocês não consigam ter visto isso agora. E para o Hashem a gente vai estar vendo isso. Yosef é filho de quem? E Yehudá é filho de Leia. 2 forças. Yosef vai derivar o Mashiach ben Yosef. E Yehudá vai chamar o Mashiach ben Davi. Yehudá, depois de toda essa situação, Yehudá não vai ter uma vida fácil. Ele vai casar, ele vai ter 2 filhos no primeiro casamento, esses 2 filhos vão morrer. Depois ele vai casar com Tamar, situação difícil. Ele vai ter 2 filhos, que vai se chamar Peretz e Zahar. Esses 2 filhos vão derivar Ishai. Nas próximas gerações vai ser Ishai e o rei Davi, e aí vai vir Mashiach. Mas a história de Yosef é a história do
fracasso, porque tudo que Yosef botava a mão, ou perdão, Yehudá botava a mão, não dava certo. Tudo que Yosef fazia não dava certo. Perdão, Yehudá. Mas ao revés, tudo que Yosef botava a mão era ouro. Você sabe que Yosef foi vendido como escravo, mas Yosef, a partir do momento, ele entendeu que até mesmo quando escravo, ele vai descer no Egito como? Num caminhão de lixo? Como é que Yosef vai descer ao Egito? E no meio das especiarias, com aquele cheiro gostoso. E aí ele vai descer ao Egito como se fosse, mesmo numa situação de escravo, ele não vai ter privações, ele não vai ter sofrimentos. Ele não vai ter agressão. Porque geralmente, quando uma pessoa é vendida como escravo, como é que ele vai descer? Vida de escravo é difícil. E vai no deserto. Aí, se quiser para o Egito, não vai passar pelo oásis, deserto. E Yosef vai descer numa situação muito mais fácil. Às vezes, gente, isso a gente vai aprender hoje. A gente precisa descer o Egito para subir numa situação muito melhor. Às vezes a Shem faz a gente descer para o Egito, que é um lugar mais baixo, para subir muito mais forte. Para levar a Torá a lugares mais fortes. Já Yosef desce ao Egito para mudar o caráter daquele Yosef que era o filho de papai. Que poderia sim ser Esav. Poderia ser sim Esav. As duas diferenças. Tudo que Yosef bota a mão. Ele vai chegar lá no Egito, ele vai ser o quê? De cara. Chefe da segurança de Potifar. Ele não vai passar problema, ele vai vestindo a roupa bonita. Tá lá que depois ele ainda vai botar lá pro espelho de novo, que ele estava penteando. Por que Yosef era bonito? Porque ele representa a beleza de Raquel. Porque Leia era feia, não era que ele dizia que era feia, não era uma beleza que se via, era uma beleza oculta. Então, o lado espiritual vai se revelar a primeira parte de Mashiach ben David, que é a beleza, o lado aberto, onde a gente vai ver o resplendor. E o lado oculto, que na questão de Yehudá Yosef, e o lado oculto, que é a questão de Yosef ben David, Mashiach ben David, Yosef, Mashiach ben David. A gente vai ver que toda a nossa questão da Geulah é oculta. Toda a questão da nossa Geulah, até hoje, a gente está na Galut, é uma Galut longa, e aí é bem em conexão com Hanukkah, que é os 4 reinos, né? O primeiro reino foi o primeiro reino, qual foi o primeiro reino? Babilônico. O segundo reino, os persas. O segundo reino, os gregos. E o último, Roma, que é Edom. Então, a gente está no último momento para que essa galuta, essa diáspora, que é longa. Mas a gente, nessa galuta, também é escuridão. A gente está quase 2000 anos sem tempo, mas ela é oculta. Seguindo, gente, eu tenho eu preparei muita coisa. A própria Avelut. Sabe o que é Avelut em hebraico? Avelut. Vamos lá anotar. Avelut é luto. Avelut. Avelut de Jacob, com seu filho, foi uma Avelut dura. Porque quando Jacob fica de luto, ele corta o fiozinho espiritual que ele tinha de profecia com Deus.
Por isso ele não sabia. Mas quem ainda era profeta? Isaac. Isaac era profeta. Por que Isaac não foi lá falar? Meu filho, fica calmo. Tem opiniões que dizem que Jacob sabia que Yosef estava vivo. Mas imaginem para vocês. Jacob era Emet, era verdade. Saber que um filho que ele ensinou a Torá Sheapé, a Torá oral, estava no Egito. É melhor estar morto, não é? Mas, na verdade, ele pensava que o filho dele tinha se tornado um idólatra. Na verdade, não. Essa perachá vai dizer também essas duas forças, essas duas coisas, que Yosef não foi vendido em Stam. Stam em hebraico é à toa. Existia um plano muito maior, muito mais profundo, muito mais significativo, que estava além de Yosef. E eu vou contar esse plano, e talvez com uma historinha. Quem conhece sabe que eu conto muitas historinhas. Em Israel, eu fui num casamento, e aí o noivo ele ficava fazendo o Kiddushin. Kiddushin é a santificação da sua noiva, e a gente pega o tabar, que é o tabar em hebraico, um anel. O marido vai falar Areme Kodeshet Etai Moshe, vai ver, e é um anel de casamento que ele vai falar essa frase. Ele vai santificar a lei de Moshe. Quando ele faz isso, ele vai botar no dedo da noiva, o anel cai no chão. Aí ele pega o anel, fala de novo. Quando ele vai botar de novo, cai de novo o anel. Aí ele vai lá e pega, na terceira vez, cai de novo o anel. Somente na quarta vez, o anel, ele vai conseguir casar. Aí ele ficou desesperado, foi com o rabino, depois do casamento, ele disse: Rabino, tem alguma coisa o significado disso? O rabino falou: ainda não é a hora, não foi a hora. Naquele momento que caiu os 3 anéis, não era a hora. Precisou chegar ao quarto anel. É a mesma coisa. Yosef entendeu. Se ele falasse, não era a hora. Tudo na vida, gente, a gente tem uma hora. Até o nosso retorno para Israel, a nossa guia. Quando eu falo nossa guia, porque eu não preciso fazer guia. Mas quando eu ensino vocês, quando eu instruo vocês, quando eu preparo vocês, eu tenho parte disso também. Eu acredito em vocês no momento, na hora de vocês, com a persistência de vocês e com o estudo de vocês, vai chegar a hora. Então, Yosef entendeu que se ele fosse avisar o pai, talvez ele botava tudo a perder. O fruto não estava amadurecido. E Erudá é aquele que vai arar a terra. Ele vai arar a terra. E por isso que toda vez que ele botava a mão, não dava certo, na verdade ele estava plantando. Vamos ao campo. Se você está passando no campo, você vê uma pessoa trabalhando, plantando a sementinha, o que vai depois vai acontecer? Vai ver um monte de terra. Vai dizer, esse cara é doido. Não tem resultado do trabalho dele. Uma pessoa que ara não vai colher. Então, Erudá é um símbolo de arar, de esforço. E Yosef é o que colhe. E quando uma pessoa que colhe, ele vê todas as espigas de milho, ou os cereais, as frutas, a pessoa que vai estar passando, olha aí, o cara está colhendo fruto, está colhendo o produto da terra. Então é muito mais fácil de ver. Então, quando os dois irmãos se juntam novamente, um que ara a terra e o outro que colhe, eles vão estar se encontrando no salão Faraó. E essas duas forças
Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David vão fugir dali. Eles vão se abraçar. E naquele momento é a pedra fundamental, o nascimento. Você lembra que eu comecei essa aula falando da barriga, da gestação? Os irmãos os filhos de Jacó, os filhos de Jacó se juntam, se tornam um espiritualmente. E aí o povo de Israel vai nascer. Nesse exato momento, espiritualmente, os decretos maus se anulam. E é permitido nos céus todo aquele plano espiritual desça a terra para a Israel. Coisa que não se conseguiu com Noa, se conseguiu com a concepção com Abraão Avinu e com o nascimento com os filhos de Jacó. E nisso, o povo de Israel vai se tornar nação. Jacó vai descer o Egito, vai morrer todos no Egito. Mas por uma coisa boa, o Egito foi ruim para o povo de Israel? Não. Quanto tempo a gente foi escravo no Egito? Abre os áudios. Quanto tempo a gente foi escravo no Egito? 210? 40 anos. Não é 40 anos. Também não é isso. Não é 200. Mas não. É 120. Nem 400. 120. Não é 120. Oh. Mas tem que... A gente ficou escravo. 210. O primeiro 210 anos, a gente foi escravo no Egito. Mas quanto tempo... Olha, a Torá fala que a gente ficou 400 anos escravos no Egito. Como é que a gente vai chegar a 210 anos? Não era escravo. Primeiros 400 anos é desde o primeiro ano que o primeiro hebreu pisou no Egito. Quem foi o primeiro hebreu? Não. Abraão Avinu. Abraão que desceu com Sara. Abraão. Depois, 210 anos, quando Jacob Avinu sai com quantas almas? 70 almas. Está lá na Torá. Finalzinho da Perachá, vejam, vão ver. 70 almas vão descer para o Egito. E quantas pessoas vão ficar lá? Quanto tempo vão ficar? 210 anos. Quantas pessoas vão sair do Egito depois de 210 anos? 600.000 almas que a Torá fala, mas, na verdade, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Vamos botar 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Agora, a pergunta que eu fiz para vocês no começo. O Egito foi ruim ou foi mal? Muito ruim. Hã? Ruim. Você acha que foi ruim? Eu acho que foi Porque necessário. escravizou o povo judeu. Eu vou mudar teu conceito, Beatriz, totalmente hoje. Nunca mais você vai falar isso. Vamos, preste atenção, meus alunos queridos. É necessário. 210 anos, quando Jacob desce ao Egito, os primeiros anos no Egito foi ruim? Ah, não. Não, por quê? Não. Por que não foi ruim? Quem era o vice-rei? Ups. Era José. Quando Jacó pisa no Egito, estava decretado 7 anos de fome. Fica quanto tempo? 2. E os egípcios sabiam que foi Jacó que fez isso. Então, o que acontece com os egípcios? Opa, é um Deus. O Egito gosta de adorar qualquer coisa. E Jacó não queria isso. Tanto que Jacó viveu esse período, os primeiros anos. Presta atenção, só um minutinho. Quanto tempo Jacó ficou? Morreu? Ele morou no Egito antes de morrer?
137. Jacó. Ele vai 147 viver anos. 147 anos. Pega a Torá aberta, vamos ver. Eu estou vendo. Foi Quantos 147 anos anos tinha que ele Jacó? viveu. Quanto? Não foi? Ele morreu com 147 anos. Ele morreu em idade, mas quanto tempo ele viveu depois que já José chamou ele para morar no Egito? Demorou pouco tempo. Ele não. Demorou, demorou. Aí eu sei que é pouco tempo, mas eu quero saber os Foi 10 números. anos. Eu acho que foi 10 anos. Foi 10 anos. Foi 10 anos. Não é 10 anos. 5. Hã? 5. Não é 5, não é 5. anos. Olha, já sei o que é 7 anos. 7 anos. 17 anos. 17 anos. 17 Isso. Aqui de Braga, tá ligado? De Braga, ó, direto de Braga. Olha aí o pessoal de Braga, gente. 17 anos. Aê! Jacó viveu, ó, maravilhoso. Então, como é que a gente vai dizer que os 210 anos, a gente está vendo que os 210 anos não foi ruim para o povo de Israel lá no Egito. Aí tá, morre Jacó. Continua ruim? Vai ficar ruim? Não. Fica ruim? Eu ficar bom. Olha aí, Noga, você é uma das minhas alunas boas. Até a morte de José, Ah, não, fica bom, porque José tá vivo, ele é vice-rei. ele já era sabido. José vai ser rico, mas ninguém vai falar nada, ninguém vai ser contra uma vice-potência, né? E aí José vai dar proteção para os irmãos. Quando o povo vai começar a ficar ruim? E quando muda Não, quando morre o último patriarca. Quem é o último patriarca que morreu? Gente, é Torá, Torá tem que estar na boca. Qual foi o último patriarca que morreu no Egito? Jacó. Não, não foi Jacó. patriarca. Não foi, gente, quando eu estou falando patriarca, eu falo também os filhos de Jacó, porque eles eram um dos filhos de Jacó. José. Yosef. Yosef. Não, o José morreu, ficou os parentes. Benjamin. Hã? Quem? Benjamin. Não foi Benjamin. Benjamim. Não foi Benjamim. Judá. Ruben. Não foi? Então, mas não foi Benjamin? Qual foi o último patriarca que morreu no Egito? Quando eu falo patriarca, os filhos de Jacó. Do filho de Jacó. Jacó? É. Ai, Judá. Judá. Não, Eudá morreu também. Ele era um dos mais velhos. Mas, na verdade, quem morre por último no Egito é Levi. Levi. Ah, E aí, o que acontece? Vai ter uma filha da tribo de Levi. sim. Quem é filho de Levi? Filho de Quenim. Quenim! Quem foi filho de Levi? Tá bem. O pai de Moshe Rabbeinu, Amram. Amram era o nome do pai de Moshe. Amram. Ele vai ter uma filha. Miriam, ela vai nascer. E aí a gente vai ver lá no texto de Êxodo. Quando ela nasce, por que o nome de Miriam? Qual é o significado de Miriam, gente? Google Maps. Translation, vai lá. Vai lá, o Google, o Rabino Google. Vai lá, gente. Eu quero saber como é que é o significado de Miriam. Miriam. Era uma profetisa. Não estou perguntando o que era. Eu estou perguntando o significado do nome. Significado do nome? Pureza. Miriam. Miriam. Virtude. Que é o Pureza. significado de Virtude. Purificação. Pureza. Virtude. Pureza. Virtude. Protetora. Não. Pureza. Pureza. Purificação.
O que é mar? O Marte. que é mar que a gente vai comer e pensar? Amar. As ervas amargas, algo Ah, amargo. Senhores, quando nasce Miriam, tudo estava amargo, Amargo. porque sobe um novo faraó, ah, sim, sim. Marô. E aí ela vai, literalmente, o pai, Amram, qual é o nome da mãe de Moisés? Yohevet. Nasce Miriam, muda o faraó, muda o sistema, entra o Bolsonaro. Não é o Bolsonaro, entra não. outro faraó. Entra o Lula. Tá bom. Entra o Lula. E aí ele esquece tudo que o outro faraó fez. Era moda, tá? Tanto em Roma fazia isso. E nesse ponto vai nascer, a gente vai ver que nesse período, quanto tempo morre? A gente vai ver que Miriam vai morrer com quantos anos? 86 anos Miriam vai morrer. Então, desde o nascimento de Miriam até a saída do Egito, o povo foi escravo 86 anos. Agora vamos fazer 86 menos 210. Valendo! Vamos lá, gente. É matemática. O professor ensina tudo aqui. História, geografia, política. 24 anos. 24 não. anos. 24. 210